Povo de Deus, paz e graça, louvado seja o nosso Eterno por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, irmãos. Passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus que servirá de edificação para mim e para a tua vida. Melhor dizendo, para a vida de todos nós, de todos aqueles o qual vai ouvir esta palavra e que vai absorver esta palavra. Se você absorver esta palavra, deixar no teu coração e fazer um bom uso dela, você será mais do que vitorioso. Porque todos aqueles que estão atentos para ouvir a palavra de Deus, todos aqueles que se disponibilizam para exercer aquilo que Deus o mandara, essa pessoa não sofre consequências da vida. Por quê? Porque o principal da vida não é só aqui na terra. Passar por lutas, por dificuldades. Até o Senhor Jesus Cristo ele passou. Mas o importante da vida é depois que saímos daqui. Depois que vamos seguir uma outra vida que há após desta. Essa vida aqui ela é passageira. Ela tem como uma comparação, uma validade de inspiração. Vai chegar o dia que Deus vai dizer: hoje você não pode mais, está contado os dias, ficar na terra. Mas Deus reservou algo para mim e para você, que se a gente escutarmos a sua voz e obedecermos a tua palavra, nós vamos viver eternamente com esse Deus. Sabemos que não vamos estar a cumprir os 100%, porque não há ser humano. Se nós formos estudar a Bíblia, como ela nos diz, que nós erramos por não estudar ela, por não examinar o que Deus deixou escrito, nós vamos observar aquele jovem mancebo, aquele jovem rico, certo que eu falei aqui mancebo, mas se eu não me engano mancebo é jovem, aquele rico, o próprio Deus deu uma autoridade para Jesus Cristo expressar para ele, dizer: se queres ser perfeito, vende tudo que tem aos pobres, siga-me. Então ele, não dando ouvido a esta palavra, ele retornou-se para o seu caminho, virou as costas para Jesus. Jesus diz que é bem mais fácil um camelo, algo impossível, passar no fundo de uma agulha, do que um rico herdar o reino dos céus. Aqueles que estão apegados ao dinheiro, à prosperidade, à riqueza aqui na terra. Aqueles que ministram sobre pessoas que têm riqueza, que não se desprendem dos bens, e eles também estão vivendo o mesmo, porque estão cegos. Então, o que Deus preparou para mim e para vocês é algo maior, algo ao qual não será comparável a essas coisas terrenas aqui. Então, se você absorver esta palavra, ao qual eu vou estar ministrando aqui através do Espírito Santo de Deus, que Ele colocaram no meu coração, porque nós não éramos dignos, nem merecedores, mas Ele nos fez isso. Então somos mais do que merecedor. Porque aquele que chamou a você, Ele garante para te dar a vitória. Aquele que está contigo é maior do que o teu adversário. Então esse é Jesus de Nazaré. Observe aqui que os discípulos vão ter uma conversa com Jesus. Conversa essa que chama atenção, que hoje está acontecendo muito dentro dos ministérios. E as pessoas estão cegas, não estão entendendo.
Ó, o subtítulo vai dizer que o maior no reino dos céus, naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Aqui está escrito no livro de Mateus capítulo 18. E Jesus, chamando as crianças, e a pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aqui é um diálogo que a gente já pode perceber e observar que sempre o ser humano em si, ele quer ser maior que o outro. Ele quer ter fama, ele quer ter status, ele quer ter, como existe agora, um meio de seguidores para poder expressar. Ele quer ser o melhor mediante a mídia, sempre dessa maneira. Então, os discípulos, por ver esse costume de reis, de soldados, de haver um escalão daquele que é maior que o outro, daquele que está se achando superior ao outro, eles indagam Jesus a respeito do reino dos céus. Porque o reino dos céus é totalmente diferente daqui da terra. E bem sabemos, certo, que Jesus traz essa comparação para mostrar a eles. Então, se todos se comportarem, então todos serão iguais. Esse é maior no reino dos céus. Porque a criança, você pega ela, reclama com ela, bate nela, e ela naquele momento ali se sente triste, mas depois ela vai de novo, te abraça, ó, te acaricia, não tem mágoa no coração, não vai fazer mal nenhum a você. Para uma criança, você não usa a expressão me perdoe, porque ela não tem maldade. Ela não tem coisa ruim sobre o seu coração para guardar sobre uma pessoa. Mas já o ser humano, que já tem entendimento, sabedoria, conhece tudo, tem malícia, tem tudo. Então, por isso que Jesus está orientando que seja igual a essas crianças. Não deixa a mágoa entrar no coração. Ó. Não deixe com que essas coisas que estão acontecendo no dia a dia, na vida, no nosso cotidiano, que venham nos afligir, que venham fazer com que venhamos retroceder, desistir daquilo que Deus já preparou para mim e para você. E ninguém pode impedir isso, ninguém pode tirar isso. Por quê? Porque Deus já te deu autoridade. Deus já te deu poder para você buscar dele domínio próprio, para você confiar nele e ele entrar com providência naquilo mais que você deseja, naquilo mais que você precisa. O que Deus fez, o que no início sabemos que Deus não tinha feito com todos. Antes, se a gente cometesse um delito, um erro, mediante a presença de Deus, teríamos que conversar com o sacerdote, teríamos que apresentar uma oferta para ele fazer o sacrifício e nós entrarmos no templo aonde o Deus de Israel
tinha separado para o povo adorar ele. Porque através do pecado não entraria, se entrasse o próprio Deus o fulminava. Mas Deus aí agora, ele envia Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo, além de ele nos conceder o direito de nós dialogarmos com ele, nos expressarmos as nossas necessidades, porque ele já conhece, já sabe, mas nós temos o costume sempre de cobrar, de exigir e de não reconhecer a Deus e dar o melhor que ele precisa, que é a nossa dignidade, que é a nossa fidelidade. Nós não temos feito isso. Então, Deus ainda nos dá o direito o quê? De termos poder para pisar, em escorpiões, para profetizar sobre vidas, para ressuscitar pessoas através do nome do teu Filho Jesus Cristo. Então Deus, ele sempre tem nos proporcionado o melhor. Você não pode, nem eu, questioná-los o tempo todo. Sabemos que vem os momentos difíceis, sabemos que vem aquela luta e você não sabe o que eu passo, você não sabe como estou, para poder dizer isso. Meu amado, todo ser humano tem luta. Todo ser humano passa por provas. Todos os discípulos que viveram com Cristo passaram por provas. Todos os profetas passaram por provas. Jesus passou por prova. Entende? E se nós observarmos, Deus ele não pede muito de nós. O que ele pede da gente é a nossa fidelidade. É a nossa santidade para com ele. E sabemos na realidade que se Deus nos criou, e sabemos que quando nós formamos algo, nós temos controle sobre aquilo que formamos. Nós temos controle. E nós fazemos o que queremos. Nós podemos dar, nós podemos vender, nós podemos emprestar, nós podemos destruir. Assim também é Deus. Só que Deus ele tem a diferença que ele não abre mão de mim e de você para o adversário. O adversário quer tomar. Ele pode me emprestar, Deus não vai dar. Porque Deus te conhece. Ele sabe quem é você. Ele sabe que você faz parte daqueles que vai ser o maior no reino de Deus. Por isso, então Deus não abre mão. O adversário pede para cessar e acabar com a vida de Pedro. O adversário pede para acabar e destruir com a vida de Jó. Ele não para. O adversário vai até Jesus para prová-lo, mandando ele se lançar do mais alto do cume, porque está escrito na palavra que Deus vai dar ordem aos anjos para segurar em teus braços e não tropece com teu pé em pedra. Você está entendendo? Então Deus, ele sempre tem o melhor para mim e para você. Então, se você tem comportamento como uma criança, entende? Não de estar fazendo bagunça como as crianças fazem, porque todos nós somos crianças, um dia fizemos isso, fazendo algumas coisas que a gente não concorda, mas todos nós fizemos isso. O que as crianças fazem? Mas a gente está falando sobre o coração limpo, um coração puro. Uma pessoa do coração limpo, do coração puro, não vai se envolver no meio de fofoca, de contenda, de enganos. Todos. Então essa pessoa vai ser bem-sucedida, vai ser bem-aventurada. Por quê? Porque anda e permanece nos preceitos de Deus. E hoje muitos estão preocupados com isso. Eu sou pastor fulano de tal.
eu sou apóstolo Beltrano, eu sou isso e aquilo. Meu irmão, você não é nada, meu irmão. Eu não sou nada. Nós somos aquilo que Deus designa que viemos ser. Porque a honra que vem mediante os homens, ela não prevalece sobre a honra que vem de Deus para comigo e para com você. Então espere a honra de Deus na sua vida. E tudo vai se cumprir, tudo vai se realizar, ninguém vai impedir. Aí não existe rei, rainha, princesa, príncipe, seja quem for, ninguém pode impedir. Quando Deus tem o agir e o trabalhar na sua vida, tão somente só confia, espera nele. E o principal está aqui, livro de Isaías, se eu não me engano, acho que é capítulo 55, verso 6, se eu não me engano, diz assim, buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Todo momento que você invoca a Deus, Ele está contigo, Ele não vira as costas para você. Todo momento que você o busca, Ele se representa na sua frente. Então busque enquanto você pode. Se há vida, busque Ele. Por que está falando isso? Enquanto você pode, porque a vida, porque depois que morrer, segue-se o juízo. E tudo quanto que você tem que fazer aqui nessa terra, faça enquanto você está com vida. Eclesiastes capítulo 9, verso 10, ou é 10, 9, se não me engano também, pode pesquisar. Que tudo quanto temos à mão, façamos enquanto estamos com vida. Porque para o sepulcro onde vamos, lá não há sabedoria, ciência, mais nada para se fazer. Então se preocupe com a sua salvação. Não se preocupe com a posição aqui na terra, de que nível você pode estar ou não. Faça o melhor. Inspire-se na palavra, inspire-se nos comportamentos de Cristo, e aí você será um varão ou uma varoa valorosa. Esse é o principal fator em nossas vidas. Então, que Deus em Cristo te abençoe poderosamente e que possa deixar essa palavra no teu coração. Amém? E peço a vocês que divulguem este vídeo e que possa se inscrever no canal para ajudar o canal. A paz e a graça a todos e até uma próxima, se o nosso Eterno nos conceder. Louvado seja Deus.